Olá, amigos do Sempre Guerra. Estamos começando aqui mais uma live com muita informação para vocês. Mandar um abraço aí para os nossos seguidores que fielmente aí nos seguem, têm acompanhado todas as notícias aqui no Sempre Guerra, beleza? Bom, começando bem a nossa live aqui, eu vou trazer alguns destaques agora. A gente vai falar muito sobre os Balcãs, o que de fato está acontecendo por lá e um prelúdio de uma guerra nos Balcãs. Será que vai acontecer uma nova guerra naquela região que já sofreu muito com a guerra da Iugoslávia nos anos 90? Vamos falar muito também sobre a Coreia do Norte, que ontem lançou um míssil. Ninguém sabe o que aconteceu, essa é a verdade, se o míssil foi um fracasso, se o teste foi um fracasso, ou a Coreia do Norte destruiu deliberadamente no ar. São esses os rumores que surgem hoje. E outras news aí que vamos trazer na live de hoje. Bom, pessoal, vou falar então agora sobre uma notícia complicada de explicar, porque é bem complexo explicar a crise dos Balcãs. A gente tem que voltar um pouco no tempo, até mesmo para entender o que de fato está acontecendo naquela região. Bom, tivemos uma notícia que foi até amplamente divulgada aqui no Brasil, que teve a invasão de manifestantes no parlamento da Macedônia. Houve até mesmo agressões aos deputados. O que acontece na Macedônia? Um partido de oposição ao governo atual é um partido social-democrata. Eles se juntaram a dois, três partidos albaneses que têm representação parlamentar dentro da Macedônia e elegeram unilateralmente um novo presidente do parlamento, né? Então se juntaram os partidos sociais-democratas, União Democrática e Aliança para os Albaneses, e mais alguns partidos que tinham representação lá, eles formavam a maioria e elegeram um presidente para o parlamento, o que gerou uma grande revolta dentro do país, que a grande maioria lá são macedônicos mesmo, né? Não sei se é essa palavra que fala, macedônicos, mas temos de 20 a 25% de etnia albânica, os albaneses. E, enfim, o governo atual é um governo conservador. Ele qualificou essa eleição como golpe de Estado. Então, depois que ele falou isso na TV, aí que juntou um levante do povo, do povo macedônio lá e invadiram o parlamento. Como eu falei, a gente tem que voltar um pouco no tempo para explicar o que de fato acontece por lá. A gente sabe que é uma região delicada e já tivemos uma guerra étnica nos anos 90, né, com Slobodan Milosevic. Na época, seu governo, hoje na atual Sérvia, antiga Iugoslávia, atacou grupos
kosovares, da região do Kosovo, o que gerou uma resolução do Conselho de Segurança da ONU, juntando tropas russas e da OTAN, né, num raro conflito em que as duas forças se juntaram para a invasão do país, né, no ataque à Sérvia. E desde então há tropas da OTAN fazendo segurança dentro de Kosovo. Atualmente temos 4.500 soldados da OTAN. Bom, no fim da União Soviética, da Iugoslávia Soviética, houve então a separação daquela região. Voltando um pouquinho mais do tempo. Então, o mapa atual, naquela região temos Croácia, Bósnia, Sérvia, Montenegro, Kosovo, com alguns países ainda não reconhecendo. Temos Albânia, Macedônia, Bulgária, Romênia, Moldávia, além da Eslovênia. Enfim, esse é o mapa da região atual. E os países, se a gente vê o mapa aí, a gente pode destacar os países que estão no Tratado da OTAN. Os mais antigos são a Grécia, a Romênia e a Bulgária. Os mais recentes aí temos a Albânia e a Croácia. Os dois países entraram na OTAN em 2009. E mais recente, né, esse ano, a Montenegro também fazendo parte da OTAN. Muita gente se perguntou, mas por que o interesse da OTAN num país minúsculo como Montenegro? Bom, naquela região a gente ainda tem uma disputa entre russos e membros da OTAN. Então a OTAN tenta fechar o maior número de países possível para o seu lado, principalmente em países que eram antes influenciadas aí pela União Soviética e hoje já fazem parte da OTAN. Temos muitos exemplos disso, né? Temos a Polônia, temos a Lituânia, né? Falando do leste europeu. E é o que a gente tem visto nesses últimos anos na região dos Balcãs também. Então, repetindo, temos Albânia, Croácia, Montenegro, Grécia, Romênia e Bulgária fazendo partes da OTAN. Por outro lado, a Sérvia, ela continua fiel aliada aos russos, inclusive fazendo exercícios bilaterais dentro do país. Tivemos também um início de tensão entre Sérvia e Kosovo no começo desse ano, quando o Kosovo veio a público, né? Os governantes de Kosovo veio a público falar que querem constituir um exército próprio, no qual a Sérvia veio a público também ameaçando, falando em uma nova guerra, e onde a OTAN colocou panos quentes, falando que não precisa, que o Kosovo nesse momento não precisa de exército próprio, tendo em vista que há soldados da OTAN dentro do território kosovar. E mais recente, então, tivemos essa tensão, né, nessa semana dentro da Macedônia, com o governo conservador atual acusando os governos liberais aí, até mesmo
a etnia da Albânia de, de criar um novo governo dentro do país, de ser um golpe de Estado no qual houve um levante da população dentro da Macedônia. Então os macedônios aí vieram às ruas, invadiram o parlamento e agrediram os parlamentares da frente albanesa e dos liberais, né, dos partidos social-democrática também. O que pode acontecer então na região depois dessa explicação? Muitos temem que a região pode se tornar um novo conflito nos Balcãs, tendo em vista que há novamente duas etnias frente a frente, da Albânia e da Macedônia. Inclusive, vou citar agora uma reportagem aqui do site inserbia.info, publicou ontem essa matéria, inclusive, dizendo que há uma tensão na região, né? Inclusive o título é o seguinte: albaneses prontos para a guerra, né? Querendo criar um terceiro estado. Por que terceiro estado? Já temos o estado da Albânia, né? O país Albânia, a Macedônia. No caso, seria a criação desse terceiro estado, tendo em vista que 20 a 25% da população macedônia são albaneses, né? São da etnia albanesa. Então, o próprio site inserbia.info ele cita um analista político-militar, Zoran Dragic. Não sei como fala, o Rodrigo deve saber melhor do que eu falar esse nome, Dragic. Dragic, esse é o nome. Então, citando o Dragic, o Inserbia informou na edição de ontem: este é o último golpe que receio a Macedônia, deixa eu ver aqui. Receio a Macedônia não será capaz de resistir. Então ele cita também que era algo que poderia acontecer a qualquer momento, que levaria a Macedônia em agonia. Então já os políticos, os cientistas políticos da região já receando um conflito étnico entre albaneses e macedônios. Ele acrescenta também que a Macedônia, no passado, ele foi forçada a reconhecer a independência de Kosovo para preservar a paz interna dentro do país. Mas ele acrescenta que 90% dos macedônios eram contra a paz. Então é algo que vem à tona nesse momento. O que podemos esperar? Logicamente a gente não espera guerra, né? Tendo em vista que alguns países são da OTAN naquela região, inclusive a Albânia, mas a gente pode esperar mais tensões, né? A região é um barril de pólvora. Ainda ficaram questões mal resolvidas, como o Kosovo, propriamente dito, como algumas divisões ainda territoriais dentro da antiga Iugoslávia. Então, vamos aguardar o desenvolvimento, né, dos próximos meses para saber o que de fato pode ocorrer. O engraçado é que a Macedônia, ela, ela quase fez parte da OTAN, né? Ainda está sob estudo se a Macedônia entraria ou não na OTAN. Então, só ressaltando, a Albânia faz parte da OTAN, mas a Macedônia não. Então, um eventual conflito viraria a OTAN totalmente contra a Macedônia. E a Macedônia também ela
não faz parte também de resoluções pró-Rússia, nada disso. Então é um país que teoricamente estaria sozinha. Outro conflito que pode vir a qualquer momento é na região da Moldávia. Ela faz fronteira com a Ucrânia e tem uma região separatista pró-russo também, a chamada Transnistria. Transnistria. E ela é um território pró-russo e vira e mexe tem conflitos com os moldavos. Então é outra região que também não faz parte da OTAN e nem parte da Rússia, só que o país por si só ela é totalmente pró-Ocidente, tendo só essa região separatista, como eu falei, pró-russo, a Transnistria. Então é isso, pessoal. Vamos aguardar mais desenvolvimentos nos próximos dias, nos próximos meses. Mas como eu reitero aqui, é uma região com muitos problemas mal resolvidos, desde os anos 90 até hoje. Então, é o que os nossos analistas aqui do Sempre Guerra também acham, um conflito pode vir à tona a qualquer momento. Vamos para mais notícias. Segundo a agência de notícias Yonhap News, a agência de notícias da Coreia do Sul, a Coreia do Norte argumenta que a Coreia do Sul invadiu a sua fronteira marítima, argumentando que os navios de guerra da Marinha Sul-Coreana têm violado cada vez mais a fronteira disputada, a fronteira ocidental disputada entre os dois países, aumentando a tensão na Península Coreana. Então, segundo a Coreia do Norte, tem argumentado que 101 navios de guerra da Marinha infiltraram a fronteira marítima intercoreana em 81 ocasiões só nesse mês de abril. Então é isso que diz os norte-coreanos. A matéria foi publicada também nesse sábado à tarde, horas atrás, só elevando ainda mais as tensões. Ainda segundo a Yonhap News, Carl Wilson prepara exercícios de guerra com a Marinha Sul-Coreana. Então começou nesse sábado uma operação conjunta com a Marinha da Coreia do Sul no Mar do Leste, em meio às tensões com o lançamento de míssil balístico na Coreia do Norte no início do dia. Então temos aí um exercício militar com Carl Wilson e a Coreia do Sul. Então eles já se encontram na Península Coreana, mais precisamente no Mar Amarelo, e o exercício segue até terça-feira. Então vamos a mais tensões aí. Lembrando que o Carl Wilson transporta quase 100 aviões, né, sendo 40 F-18. No início da semana, o Carl Wilson fez exercícios conjuntos com as forças navais do Japão. Então, essas são algumas notícias de destaque após o lançamento de míssil da Coreia do Norte, ocorrida no início deste sábado. Bom, pessoal, vamos falar agora sobre a Coreia do Norte, que ontem realizou um teste de míssil balístico, no qual a imprensa internacional diz que não deu certo. Temos outras informações de bastidores
né, nada confirmado ainda, que o teste por si só deu certo e que a Coreia do Norte explodiu o foguete deliberadamente. A gente vai explicar um pouco mais sobre isso no decorrer dessa live. Primeiro vamos às news, né? O site huawei.org, ela é um site pró-Ucrânia, mas publicou essa notícia citando a RIA Novosti, que é uma fonte russa. Então a notícia é que a Rússia colocou sua defesa aérea em estado de prontidão após o teste de mísseis balísticos da Coreia do Norte. A notícia foi publicada neste sábado. Então, são sistemas de defesa aérea do Extremo Oriente que foram colocados em estado de prontidão acrescida, né, informou o Comitê de Defesa e Segurança do Conselho da Federação Russa, Viktor Ozerov. Ainda falando que a Rússia está seguindo muito de perto o que está acontecendo na Coreia do Norte. Então a Rússia, no primeiro pronunciamento após esse teste de mísseis e depois das alegadas tensões, né, com a implantação de tropas de ativos defensivos russos com a fronteira com a Coreia do Norte. Então, hoje informaram então oficialmente, eles colocaram a defesa aérea da região em estado de prontidão. Ainda dentro da questão norte-coreana, uma outra figura na região surgiu, que é o Rodrigo Duterte, presidente filipino. Ele diz que o líder da Coreia do Norte quer acabar com o mundo, né? Essa é a mensagem hoje do Rodrigo Duterte, presidente das Filipinas. E ele pediu que os Estados Unidos mostrem moderação após esse último teste de mísseis da Coreia do Norte. Pois é. Ele também é o atual presidente da Associação das Nações do Sudeste Asiático, o ASEAN. E deve falar por telefone com Donald Trump neste sábado. Então ele já deve ter falado com o Trump. Outra frase que ele lançou hoje é que, abre aspas, parece que há dois países brincando com seus brinquedos. E esses brinquedos não são realmente para entreter. Fecha aspas, disse ele em uma coletiva hoje na reunião de cúpula da ASEAN, que é a Associação das Nações do Sudeste Asiático, que ocorreu em Manila. Logicamente referindo-se à Coreia do Norte e aos Estados Unidos. Então, mais uma figura importante aí, o Rodrigo Duterte, presidente das Filipinas, se pronunciando sobre a Coreia do Norte e os Estados Unidos. Bom, continuando as news, recebemos aí um informe de que a Rússia teria acompanhado esse teste de míssil norte-coreano e que teria níveis de radiação. Bom, a nossa equipe então foi atrás para saber e chegamos ao site da Yonhap News, só que em coreano. Então, colocando aqui no Google Tradutor, né, a news está em coreano. A verdade é que a Rússia ele está medindo os níveis de radiação a cada hora.
segundo a agência de notícias Yonhap. Eles estão acompanhando de perto o que está acontecendo na Coreia do Norte, e se tiver como alvo a Rússia, os nossos soldados vão tomar todas as medidas possíveis para evitar que ela caia no território, disse Victor Auger, né, um senador e também da Comitê de Defesa de Segurança, disse nesse sábado a RIA Novosti. Lembrando que a gente conseguiu esse link da Yonhap News coreana. Bom, então nada, ele reiterou que não teve nada de radioativo. Ele até colocou aqui níveis de radiação regional. Os mísseis balísticos da Coreia do Norte estavam dentro da normalidade, nada mudou. Então esse é o posicionamento dos russos nesse momento. Então não teve teste nuclear, o míssil balístico não carregava nenhum material nuclear. Esse é o posicionamento da Rússia. Bom, pessoal, antes de encerrar a questão da Coreia do Norte, está surgindo muitos rumores na internet, alguns a gente já desmentiu aqui, não foi teste nuclear e também o míssil não carregava material radioativo. A gente trouxe aqui até mesmo um posicionamento da Rússia a respeito disso. A Rússia que monitora de hora em hora os níveis de radiação na sua fronteira com a Coreia do Norte. Outras informações que está chegando é que a Coreia do Norte teria destruído o seu foguete após o lançamento. Lembrando que o foguete voou alguns quilômetros e depois caiu. Caiu dentro mesmo do território da Coreia do Norte. São muitas informações desencontradas, inclusive de fontes oficiais, né? A CBN ontem, quem acompanhou a nossa live, viu que a própria CNN deu duas notas em menos de uma hora. Uma afirmando que o teste foi um sucesso e outra nota afirmando que o teste foi um fracasso. Bom, o que a gente recebeu é que o míssil teria atingido uma altura suficiente para que o míssil atingisse aquelas camadas da estratosfera e tal, em torno de 70 quilômetros, né? E depois ele se destruiu. Esses são alguns rumores. Só que não tem nada confirmado aqui, a gente não conseguiu levantar nada. Então, por enquanto, a posição oficial é o que está na mídia, né? O posicionamento oficial é que o teste foi um fracasso. Porém, a gente tem sempre que questionar, né? A gente tem que, é lógico, a gente tem que levar como base um posicionamento das mídias convencionais como base, mas a partir delas a gente questionar, né? Não estou falando para vocês acreditarem em boatos, mas também não estou falando para vocês acreditarem cegamente nas mídias oficiais e muito menos acreditar na gente. A gente é só mais uma mídia informativa. Vocês têm que tirar suas próprias conclusões, certo, pessoal? Então, esses são os rumores. Parece que a Coreia do Norte queria mesmo testar até onde iria seu míssil
Depois que chegou numa certa altura, ela foi destruída. Esses são os rumores, nada oficial ainda, viu, pessoal? A posição oficial é que o míssil foi um fracasso. O teste foi um fracasso, mas a gente aqui do Sempre Guerra, a gente está com o pé atrás a respeito disso. Gostaria de comentar outra coisa também. Ontem no grupo do WhatsApp o pessoal falou, questionou que duvidam que o Kim não tem capacidade de atacar os Estados Unidos. Veja bem, o que eu tenho falado aqui é que oficialmente não. O que ele tem demonstrado em testes é que o míssil não chega nos Estados Unidos, mas na teoria ele teria capacidade de atingir a costa oeste, atingir o Alasca e até mesmo atingir o Havaí. Em teoria, né? A gente não sabe oficialmente se isso é real. Até mesmo o que pode esconder os seus segredos militares, sem dúvida. O Hitler fez isso na Segunda Guerra. Ele escondeu até onde pôde que estava produzindo armas. Depois, quando o mundo descobriu, já era tarde demais. Então é isso, pessoal. Essas são algumas notícias sobre a Coreia do Norte. Se a gente tiver mais novidades, a gente volta a qualquer momento com break news ou amanhã com mais atualizações. Bom, pessoal, recebemos aqui uma news já publicado com a data de 30 de abril, ou seja, já é amanhã, nos Balcãs. Essa notícia vem da Grécia, no site pentapostagma.gr. O material está tudo em grego, tá? E diz o seguinte, que forças paramilitares sérvios entrou em Skopje com a evolução e o medo ao terror de um grupo albanês. Eles esperam a ajuda da Rússia e da Grécia também. Então temos, o próprio site diz isso, teremos desenvolvimentos muito graves de guerra ao longo das próximas 48 horas, com testemunhas oculares relatando o movimento de centenas de apoiantes armados do Estrela Vermelha de Belgrado. Pois é, que entraram em Skopje para fortalecer as forças sérvias contra os albaneses. Então é mais um desenvolvimento grave acontecendo nos Balcãs nesse momento. Estamos falando agora sobre forças paramilitares normais. Segundo o site Pentapostagma, diz que uma nova guerra em forma híbrida, um movimento que lembra a antiga guerra. Então vamos aguardar os desenvolvimentos disso. É uma news que surge aí centenas então de soldados da Estrela Vermelha de Belgrado se reunindo para a guerra contra forças albanesas. É isso aí, pessoal. Então, recebemos outro link desse site, o pentapostagma.gr, que não traduziu aqui no Google Tradutor, mas o Skopje, na verdade, é a cidade de Skopje, a capital e a maior cidade da Macedônia. Então, temos movimentações sérvios em destino à capital da Macedônia.
Podemos ter guerra nos próximos 48 horas, segundo esse site, o pentapostagma.gr. Então temos centenas de soldados da Estrela Vermelha de Belgrado, é um grupo paramilitar, né, que trabalhou com Slobodan Milosevic na Guerra da Sérvia, né, na Guerra da Iugoslávia, melhor dizendo. Eles são pró-russos e são pró-comunistas também, né? E que hoje eles estão fazendo essa mobilização para lutar contra os albaneses. Saiu outra news aqui então, do pentapostagma.gr. Tanques sérvios, veículos blindados e forças especiais no sentido de Kosovo e na cidade de Skopje, capital da Macedônia. Então, essa news que surge no site grego. Então vamos lá. A Sérvia está transportando então tanques, veículos blindados e forças especiais na fronteira com Kosovo e Macedônia. Os canais sérvios informam as pessoas que a Sérvia está em prontidão de combate. Então é uma news nova aqui para a gente. A Sérvia se encontra em prontidão de combate. Inclusive o site cita uma frase do ministro sérvio, ministro dos Negócios Estrangeiros. Entre aspas, os albaneses acreditam que algum anjo misericordioso vai proteger. Pessoal, as coisas estão se deteriorando. Inclusive o site publicou fotos dessas mobilizações. Então vamos aguardar as próximas horas. Informações falam por mobilização em massa das forças especiais do exército sérvio e todos os serviços de inteligência na área do Vale de Preševo, Kosovo Leste, como chamam os albaneses. Bom, então vamos aguardar para maiores novidades na região. Qualquer momento a gente volta com Break News. Abraço.